Já vou aproveitar para desejar uma ótima noite, dar as boas-vindas para quem já está aqui comigo nessa live e tenho certeza que nós vamos conseguir contribuir com um pouco mais de conhecimento para vocês. Eu sou a professora Franciele Delgado e o meu objetivo é ensinar próteses sobre implantes para vocês de uma forma prática, de uma forma objetiva e passando de fato bastante conhecimento. Bom, pessoal, eu gosto desse tema da zircônia porque é um material que às vezes gera dúvidas na maior parte dos profissionais quanto ao seu uso, as suas indicações, quando que eu indico uma zircônia, quando eu vou utilizar um IMEX em prótese sobre implantes. Primeira coisa que eu acho importante nós falarmos é conhecer o material. Se a gente não tiver o conhecimento sobre ele, não tem como a gente conseguir indicar e saber qual é a melhor forma de uso desse material. Então, isso que eu quero passar também para vocês hoje, um pouquinho sobre as características específicas da zircônia, porque compreendendo isso, vocês vão conseguir indicar melhor o uso dela e vocês vão conseguir utilizar ela de uma forma melhor no consultório de vocês, certo? Então, vamos entender o que é a zircônia? Bom, pessoal, na verdade, a zircônia ela é encontrada na natureza sob forma de dióxido de zircônio. Ele é um óxido cristalino, assim como muitos outros óxidos também são encontrados na natureza. E a zircônia precisa passar por um processo de purificação para que ela possa ser utilizada como cerâmica. Então, ela vai se transformar em um branco e cristalino, podendo ser utilizado na odontologia como uma cerâmica, certo? Dando sequência aqui, ó. É importante a gente saber que existem 3 formas básicas de zircônia e quais são as limitações de cada uma. Então, ela está disponível na forma monolítica, que ela tem uma certa estabilidade em temperatura ambiente e até 1170 graus, porém, o desempenho mecânico dela acaba sendo reduzido quando ela é comparada com os outros tipos de zircônia. Nós temos uma outra forma de zircônia chamada cúbica, que ela é estável acima de 2.370 graus e possui propriedades mecânicas moderadas, ou seja, não chega a atingir os níveis de propriedades mecânicas favoráveis como talvez a gente precise, certo? E tem a forma tetragonal, que ela já fica estável entre as duas temperaturas das outras formas, ou seja, entre 1170 e 2370 graus. E ela tem já propriedades mecânicas aprimoradas. Então, o que precisa ser feito com essas formas de zircônia para que a gente consiga utilizá-las nos nossos pacientes, certo? Bom, então vamos ver. A forma monolítica em temperatura ambiente, ela não pode ser utilizada para formar cerâmicas odontológicas quando ela está pura, porque ela tem um fraco desempenho mecânico. Mas aí, conforme vai passando o estudo dos materiais, eles vão se transformando. E aí foi o que realmente começou a acontecer. Ela começou a ser misturada com outros tipos de óxido, como magnésio, óxido de cálcio e também o óxido de ítrio. E assim foi possível obter a estabilidade molecular pela geração de um material multifásico à temperatura ambiente e também estável. Então, para vocês terem uma ideia, é necessário que se faça modificações na estrutura molecular original da zircônia para que a gente consiga utilizar na odontologia. Então, ela totalmente pura nós não conseguimos. E o sucesso desse material na odontologia, então, se dá pela transformação termomecânica desse material, induzida da fase tetragonal, que é a fase, se vocês lembrarem lá que eu acabei de falar, que ela que tem as melhores propriedades mecânicas, para a fase monoclínica, que é a qual?
qual nós conseguimos uma estabilidade com menor temperatura, ou seja, em temperaturas ambientes. Então, nós conseguimos transformar a zircônia de uma fase que ela não tem estabilidade, porém ela tem ótimas propriedades mecânicas, para uma fase que ela consiga ter estabilidade e manter essas propriedades mecânicas, favorecendo o uso na nossa área, certo? Bom, o que acontece quando a zircônia passa por essa transformação? Essa transformação causa um aumento de volume, olha que interessante, gerando tensões compressivas superficiais, impedindo a propagação de trincas, como se ela recebesse a partir dessa transformação uma resistência adicional dentro dela. E essa resistência adicional é conhecida por esse mecanismo chamado tenacificação. Ou então vocês podem encontrar na literatura como sendo uma característica da zircônia, uma característica chamada tenacidade. O que é essa tenacificação ou a tenacidade? É a capacidade que o material tem de não induzir trincas, ou seja, mesmo com uma trinca dentro desse material, ele não vai deixar com que ela se propague dentro da sua coroa, por exemplo. Então, isso é a tenacidade do material. E para nós, enquanto reabilitadores, o que nós buscamos para os nossos pacientes? Durabilidade. Então, você tem que garantir o trabalho que você está fazendo. Então, esse trabalho não pode fraturar em pouco tempo. E essa é uma das capacidades, uma das características da zircônia. Então, é extremamente interessante essa característica da tenacidade, certo? E essa propriedade explica a alta resistência da zircônia à fratura, que nós sabemos, ou para quem não sabe, é uma das características que diferenciam realmente esse material de muitos outros materiais estéticos, e é por isso que muitas vezes nós optamos por ela em prótese sobre implantes quando nós estamos falando, certo? Vamos lá. Então, quais são as principais características da zircônia? Então, nós temos lá alta durabilidade, e isso é um fato, porque nós temos pouquíssimos índices aí de problemas com a zircônia, então ela dura realmente bastante. Ela tem muita resistência ao desgaste e também à corrosão. O único detalhe que nós precisamos estar atentos à zircônia é que ela pode desgastar o arco antagonista quando nós temos dentes naturais, um pouco mais rápido do que um de silicato de lítio, por exemplo, certo? Então, isso é uma característica que nós temos que tomar cuidado e avaliar, tá bom? Ela é extremamente biocompatível, isso está sedimentado na literatura, então vocês podem pesquisar, porque tem muitos artigos comprovando que ela é muito compatível com a parte biológica da nossa boca. Outro item importante, outra característica, ela é hipoalergênica, então baixíssimo potencial, praticamente nenhum potencial de causar reações alérgicas em seus usuários. E até por isso também que atualmente nós temos uma divulgação aí grande sobre os implantes de zircônia, mas os implantes de zircônia em si não são o nosso assunto hoje, vai ser mais focado na prótese mesmo de zircônia, mas que está sendo bastante difundido atualmente, certo? Baixa toxicidade também não causa nenhum tipo de toxicidade aí para o nosso organismo. É quimicamente inerte, ou seja, mesmo nós consumindo os nossos alimentos industrializados, que passa pela parte química na nossa boca, não tem potencial para causar uma reação química nessa zircônia que vai estar lá na boca do nosso paciente. Então, quanto a isso, pode ficar também muito tranquilo. Uma característica extremamente importante desse material é menor adesão das bactérias. Tem alguns artigos que afirmam até que ela tem uma capacidade
de reter alimentos ou essa adesão bacteriana menor do que o titânio. E olha que o titânio, durante muitos anos, foi considerado o principal material aí de compatibilidade biológica que nós temos no mercado. Então, durante muitos anos, ele que foi aí o rei da sua utilização na implantodontia. Então, é uma característica muito interessante da zircônia também, certo? Propriedades mecânicas semelhantes ao aço. Eles comparam, os estudiosos, a zircônia com o metal, com o aço, devido à sua grande resistência mecânica. Então, é um material realmente muito resistente, podendo ser comparado ao metal. Então, o seu uso na prótese sobre implantes, quando bem indicado, vai ter uma resistência maravilhosa, certo? Da mesma forma como se você estivesse utilizando materiais ou componentes metálicos. Então, quanto à resistência, propriedades mecânicas, vocês podem ficar muito tranquilos porque a zircônia responde extremamente bem, certo? Uma característica extremamente importante para mostrar para vocês como ela é resistente, certo? Então, em testes de tensão, ou seja, no caso como está desenhado aí, 2 apoios para 3 dentes, certo? Então, uma ponte fixa, com um dente suspenso no meio que nós chamamos de pôntico. Quando os testes estão sendo feitos em cima de uma estrutura como essa em zircônia, olha lá os números não mentem. Então, nós temos lá, sob tensão de flexão no pôntico, ou seja, uma força incidindo sobre esse dente suspenso, a zircônia tem, em média, de resistência de 900 a 1.200 megapascal. Essa unidade de medida megapascal é que vai dar a resistência desse material para nós. Então, olha lá, é praticamente 3 vezes mais resistente do que o disilicato de lítio, que possui aí, numa peça igual, tá, de comparação, numa ponte de 3 elementos, de 262 a 306 megapascal. Então, a diferença de resistência desses dois materiais, que são muito estéticos, é muito grande. Então, só de perceber essa característica da zircônia, nós já podemos perceber uma das principais indicações dela, que são o quê? Pontes fixas, em que nós temos pônticos entre 2 apoios. Então, pontes fixas de até 3 elementos, nós já sabemos que ela resiste, que ela aguenta, certo? E aí, mais para frente, agora nós vamos ver as outras características que levam a outras indicações dessas zircônias. Olha, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando aí para mim, tá? Podem ir mandando que eu vou perguntando. Lembra sempre que não tem pergunta boba. Nós gostamos de qualquer tipo de pergunta sobre aí o nosso tema, certo? Então, querendo perguntar, vai mandando aí que nós vamos respondendo para vocês, tá? Então, vamos lá. Indicações da zircônia. Nós temos principais indicações na prótese sobre implante para infraestruturas para as próteses sobre implantes, copings para próteses fixas unitárias, nesse caso, tanto sobre implante quanto sobre dente, e também nós temos lá a indicação para próteses parciais fixas posteriores. E olha que interessante o restinho dessa frase. Inclusive com espessura diminuída. Quem faz prótese sabe, quem trabalha com oclusão sabe, quem é implantodontista sabe que é muito mais comum nós nos depararmos no nosso dia a dia com casos que nós temos pouco espaço interoclusal do que casos em que nós temos sobra de espaço interoclusal. Em casos em que nós temos espaço sobrando, é fácil a gente decidir o material. Agora, quando nós temos uma limitação de espaço, começa a ficar mais complicado. Mas a zircônia, ela tem essa vantagem realmente.
Ela é um material extremamente estético, ou seja, vai ficar esteticamente muito agradável, vai ficar branquinho lá para o paciente e ele vai ter a resistência adequada que nós precisamos para ter um tratamento duradouro de longo prazo, certo? Então, nós temos aí também para que vocês entendam. Não sei se já aconteceu com vocês, mas se não aconteceu ainda, vai acontecer. De às vezes você mandar um caso para o seu técnico e ele perguntar para você, doutor, eu vou fazer com tal zircônia. E aí você não sabe a diferença entre uma zircônia e outra, até mesmo para você discutir o caso com o seu laboratório, né? Fala assim, poxa, mas eu estou fazendo uma ponte fixa aí de 3 elementos. Nossa, mas eu estou fazendo só um unitário, vamos utilizar tal zircônia. Nós vamos trabalhar aí com uma coroa monolítica de zircônia ou nós vamos trabalhar com coping de zircônia e aplicação de uma cerâmica estratificada por cima dela. Então, é interessante você saber quais são os tipos de zircônia que estão aí no mercado, porque dependendo de cada laboratório, eles possuem afinidades por um tipo ou outro tipo de zircônia, certo? E aí isso vai influenciar sim no seu tratamento, tá? Como eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós temos gerações de zircônia, assim como nós temos uma evolução de tudo na nossa vida, desde a tecnologia, as nossas cerâmicas, nós não tivemos uma evolução muito grande das metalocerâmicas para as próteses metal free. Assim acontece dentro de cada sistema e não foi diferente com a zircônia. Então, a primeira geração de zircônia é essa aí que está feito um resumo para vocês. Então, ela é mais conhecida e constituída pela zircônia tetragonal parcialmente estabilizada por ítrio, certo? Então, quais são as características dessa zircônia? Ela é bastante opaca, ela tem uma desvantagem por apresentar falhas de lascamento, pois ela necessita de uma cerâmica de revestimento para aumentar ou trabalhar a translucidez que ela vai passar quando esse paciente sorri, certo? Por que que isso acontece? Por que que essa cerâmica de primeira, essa zircônia de primeira geração, ela tem essa falha? Porque o coeficiente de expansão térmica dela é diferente, muitas vezes, da cerâmica de cobertura. Claro que isso vem melhorando também ao longo do tempo, mas quando existe essa diferença de expansão térmica, o que que acontece? E aconteceu durante muito tempo em muitos casos, é lascar a parte cervical da cerâmica de cobertura. O coping feito em zircônia estava perfeito, sem uma trinca, sem nada, mas quem trincava era a parte da cerâmica de cobertura. E isso acabou dificultando o uso da zircônia, limitando um pouco o uso da zircônia por alguns profissionais. Em alguns casos, limite de prótese sobre dente. Então, ela precisou realmente passar por uma situação de melhoras, vamos falar assim. E é como eu falei, todos os materiais eles vão sendo melhorados ao longo do tempo, certo? Zircônia de segunda geração. Então, qual que é a diferença dela com a de primeira geração? Bom, a diferença foi que eles fizeram uma redução tanto na quantidade quanto no tamanho dos grãos de alúmina, certo? E aí eles tiveram uma vantagem que foi a eliminação da porosidade pela sinterização. Então a zircônia de primeira geração ficava um pouco mais porosa, enquanto que a de segunda geração ficou um pouco mais lisa. Então nós sabemos que quanto mais liso o material que nós estamos trabalhando, menor também vai ser o acúmulo de bactérias e de alimentos. Então é uma característica interessante que foi trabalhada. E devido à manutenção das propriedades mecânicas, esse tipo de zircônia passou a ser predominante utilizada como material para estrutura, tanto para próteses fixas, unitárias e também múltiplas. Então, essa indicação serve tanto para prótese sobre dentes quanto para prótese sobre implantes, certo?
Então, nós temos sempre que pensar assim, ó, será que essa melhoria é suficiente para a gente só utilizar esse tipo de zircônia? Então é por isso que eu comentei com vocês, que é importante vocês saberem quais são as que existem, quais estão no mercado e qual o seu laboratório trabalha, para que você consiga usufruir na indicação dos seus casos, seus pacientes, as melhores propriedades dela e ter o que? Longevidade do trabalho, certo? Sem recorrências de problemas aí durante o seu tratamento, tá? Terceira geração de zircônias. Bom, então essa zircônia de terceira geração, ela foi introduzida em 2015 no The International Dental Show com o intuito de incluir translucidez. Lembra que na zircônia ali de primeira geração que eu falei que ela era extremamente opaca e ela precisa de uma cerâmica de cobertura para compensar a opacidade e da translucidez, ou seja, se tornar mais natural, certo? Porque ninguém tem o dente extremamente opaco, pelo menos não quem tem dente natural. Quem tem algumas resinas por aí, algumas cerâmicas, a gente também já não pode falar mais o mesmo, né? Tem gente que tem um gosto aí diferenciado. Um pouco diferente do meu, inclusive, que gosta de coisas naturais. Bom, vamos lá. Então, essa zircônia de terceira geração, o que foi modificado dentro dela? Bom, o aumento da translucidez, olha que importante. Isso também é importante para vocês raciocinarem quando vocês estiverem trabalhando com outros tipos de cerâmica, tá? O aumento da translucidez levou a uma menor resistência à flexão e à fratura, a qual não sofre transformação induzida pelo estresse. São indicadas, olha lá, para facetas, coroa monolíticas, coroas e próteses fixas anteriores, porque elas já têm uma melhor translucidez, certo? Com até 3 elementos e um pôntico entre duas coroas na região de pré-molar. Então, apesar de ter diminuído um pouquinho a resistência, aumentou a translucidez, ou seja, aumentou a naturalidade dessa zircônia, podendo até ser utilizada na região anterior, certo? Que é uma das indicações que estão ali para vocês. Lembra sempre, a zircônia, ela é uma cerâmica, então ela funciona exatamente igual às outras. Se vocês forem estudar a fundo a composição das cerâmicas, vocês vão perceber que as cerâmicas mais naturais, as que mais parecem o esmalte, das características naturais de reflexão de luz e tudo mais, são as menos resistentes. Então, sempre que nós aumentamos a resistência, nós diminuímos a translucidez, a parte estética. Então, isso sempre foi assim. O que os estudiosos estão tentando fazer? Trabalhar na zircônia para que chegue num meio termo. Um material resistente e, ao mesmo tempo, translúcido, ao mesmo tempo com características de naturalidade, o que nem sempre nós conseguimos quando estamos trabalhando com algum tipo de zircônia. Então, a evolução delas busca isso, manter as propriedades mecânicas, mas atingir um nível de propriedades ópticas aceitáveis para trabalhar em regiões estéticas, certo? Então vamos lá. Zircônia de quarta geração. Prometo que essa é a última. Mas não menos importante. Bom, a zircônia de quarta geração, então ela foi introduzida em 2017, nem faz tanto tempo assim. E ela teve o teor de ítrio reduzido a fim de aprimorar as propriedades mecânicas. Então, com uma redução combinada em suas propriedades ópticas. Então, difícil, né, pessoal? Não dá para ter as duas coisas, infelizmente. Ou nós temos um material extremamente resistente, porém mais opaco, ou vice-versa, um material muito mais translúcido e natural, porém com um pouco menos de resistência, certo? Atualmente, essas zircônias de quarta geração que estou apresentando aí para vocês, elas estão disponíveis, dependendo dos fabricantes, em blocos com translucidez
lucidez visando alcançar as propriedades mecânicas, químicas e ópticas. Então, dependendo do fabricante, vocês conseguem até, juntamente com os laboratórios, blocos com camadas de cor e também camadas de geração de zircônia dentro do mesmo bloco, certo? Isso atualmente é possível, tá? Então, vocês podem conversar, e até mesmo uma coisa que não acontecia lá nas zircônias de primeira geração, atualmente essas modificações nas zircônias permitem até incorporação de cor. Então, nós tínhamos uma zircônia simplesmente na cor branca, branco assim, papel sulfite, entendeu? Sendo que agora nós temos zircônias até com uma certa estratificação nos blocos de fresagem, certo? Não sei se vocês sabem, mas a principal forma aí de utilização da zircônia tem que ser feito pelo sistema CAD/CAM. Então, elas são fresadas, certo? O que traz ainda mais benefícios e boas propriedades para as nossas zircônias. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora um pouco mais especificamente delas na prótese sobre implante. Então, nós conhecemos aí agora os tipos de zircônia que nós temos para trabalhar e agora nós vamos ver como elas são utilizadas em sua maior parte na odontologia, certo? Bom, vocês devem ter ouvido falar em pilares protéticos, pilares de prótese sobre implantes. A maior parte, ou os primeiros pilares que foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos em metal, certo? E foram utilizados aí durante muito tempo, são utilizados por muitos profissionais até hoje, mas é importante vocês saberem que também houve uma evolução nesses pilares. Mas basicamente é na região em que nós utilizamos em prótese sobre implantes. Então, os primeiros pilares eram confeccionados em metais puros e eles têm realmente uma grande biocompatibilidade, além de boas propriedades mecânicas. Porém, a capacidade e as propriedades ópticas acabam ficando um pouco limitadas, certo? Então, olha lá, mesmo com o empenho durante muitos anos, né? O empenho constante em melhorar tanto a fabricação e o formato desse metal, ainda existe o risco do surgimento de componentes metálicos que podem tornar uma restauração não estética. Mesmo nos casos em que esses nossos pilares, esses nossos intermediários, estiverem bem posicionados subgengivalmente. Então, mesmo aqueles que estão cobertos pela gengiva, que tem uma boa margem gengival, eles ainda assim podem passar, depois de alguns anos, a não serem mais estéticos. Uma pena, porque o que acontece para eles passarem a não ficarem mais estéticos? Começa a surgir uma base cinza entre a gengiva e esse intermediário, conferindo uma aparência escurecida, azulada nessa gengiva, certo? E isso leva com que os pacientes comecem a reclamar, certo? Principalmente dependendo da qualidade dessa gengiva, desse tecido mole. Hoje existem várias técnicas para enxertos conjuntivos, antes do implante, depois do implante, antes da prótese, para justamente fazer o quê? Para justamente mudar o biotipo gengival desse paciente. Só que, mesmo assim, é difícil em alguns casos e com o passar dos anos pode sim ficar exposto a uma cinta metálica de um intermediário e esse paciente realmente ficar insatisfeito. Então, a busca pela melhora disso tudo continuou acontecendo, certo? Aqui, ó, eu coloquei uma imagem ali no dente, na região, né, do implante, que está com o implante ali no 21. Por que eu coloquei essa imagem ali para vocês? Para vocês verem um
dos intermediários de prótese sobre implante mais utilizados ou muito utilizados, às vezes até como forma, como que eu posso dizer? Não intermediária, mas como forma de você primeiro trabalhar um condicionamento gengival nesse paciente, para depois, às vezes, lá na frente, você substituir esse componente, esse intermediário, tá? Então, às vezes, ele é utilizado dessa forma. O nome dele é munhão universal. Então, vários pilares, vários intermediários são feitos em titânio, são feitos em metal. E realmente, se você não tiver um bom posicionamento desse implante, tanto no sentido vestíbulo lingual, vestíbulo palatino, e também no sentido ápico coronal, ou seja, realmente de profundidade de instalação desse implante, é quando esse tipo de intermediário pode vir a ficar antiestético, certo? E às vezes difícil de você trabalhar. Às vezes até a parte gengival tá legal, não tá cinzentada, mas você não consegue acertar a cor da coroa por conta do substrato que a gente fala, que é o que está embaixo, ser um metal, certo? Então, isso pode realmente acontecer. Esse daí, então, é um exemplo de intermediário pré-fabricado em metal, tá? E aí, para a gente conseguir fazer o quê? Superar essas limitações ópticas dos metais, foram surgindo os pilares estéticos, assim como as próteses, as nossas coroas, né, sobre dente, que inicialmente eram muito utilizadas as metalocerâmicas e evoluíram para as próteses metal free, nós temos uma evolução dos pilares também. Então, por isso, a busca pela estética é extremamente grande e os pilares estéticos vieram para resolver esses problemas na prótese sobre implante. Então, ó, visando uma melhoria realmente estética, foram implementados vários materiais cerâmicos, especialmente direcionados às infraestruturas de coroas unitárias, próteses fixas, tendo por vantagem continuar sendo biocompatível, como nós vimos que a zircônia é. Não só a zircônia, mas outros materiais estéticos também, mas a zircônia em primeiro lugar, certo? Possuindo uma superfície lisa, dando à restauração menor risco de acúmulo de biofilme. Ou seja, nós conseguimos um material estético tão bom mecanicamente e biologicamente comparado ao metal. Então, realmente, ele consegue hoje ser substituído, certo? Vamos lá. Olha lá esse caso que eu coloquei para vocês verem. Essa daí é uma infraestrutura em zircônia, certo? Feito para quê? É um implante esse dente aí, esse elemento, feito para quê? Esse caso é um caso estético em que envolvia essa prótese sobre implante e o resto tudo facetas em porcelana. Então, hoje essa é uma das principais utilizações, tanto da zircônia quanto do silicato de lítio, para equiparar substratos. Antes do surgimento desses pilares estéticos, né, que nós falamos hoje, nós tínhamos que trabalhar com metal ali. E aí realmente ficava muito difícil equiparar o que estava embaixo. Então, para o laboratório, então normalmente nós fazíamos só coroas totais e o resto faceta. Hoje em dia não. Hoje em dia é possível utilizar ou a zircônia ou então um silicato de lítio como pilar, certo? Como pilar em próteses unitárias para fazer o quê? Uma equiparação dos substratos para daí em cima desse pilar, que é um pilar que nós chamamos de personalizado e estético, realmente fazer a cimentação em boca de uma faceta de porcelana, assim como todos os outros elementos. Então, isso daí, para mim, foi um divisor de águas quando nós estamos falando de parte estética em prótese sobre implantes, certo? Hoje ficou muito mais fácil trabalhar a parte estética. E mesmo assim, se nós formos pensar
se esse elemento sofrer ao longo dos anos uma retração gengival, nós não vamos ter o risco de aparecer uma margem de um munhão metálico em cima, por baixo dessa gengiva, né? Não tem esse risco. Então, isso realmente foi uma evolução maravilhosa que nós tivemos em próteses sobre implantes. E contando com o quê? Além da estética, a resistência e a biocompatibilidade. E também, como consequência, a durabilidade desse caso. A saúde que fica a gengiva com um intermediário desse é fantástico, fabuloso, certo? Não tem nem o que falar, tá? Olha lá, então nós tivemos aqui, ó, um pilar em zircônia e aqui um pilarzinho de silicato de lítio, que foi praticamente um caso muito parecido. Então, para vocês verem como nós estamos usando muito isso. Então, nós temos lá um munhão personalizado, né, um componente personalizado no elemento 12, para equiparar o substrato e nós conseguimos fazer uma cimentação de uma lente de contato, de uma faceta, assim como nos outros dentes dos nossos pacientes. Então, isso é extremamente, nossa, maravilhoso, maravilhoso na minha opinião. Não tem nem o que falar. Se vocês tiverem alguma coisa para falar, pessoal, vão falando aí para mim, por favor, tá? Porque senão só fica eu aqui falando, e eu queria conversar com vocês também, né? Que é legal interagir. Então, vou mandando aí. Vamos lá. Os pilares de zircônia, então, possuem uma característica única, que é a sua transformação microestrutural e que acarreta o endurecimento e promoção de inúmeras vantagens, né, na sua aplicação. Então, a zircônia sendo muito mais resistente que as demais cerâmicas, diminuindo as complicações durante o tratamento. Claro que se nós formos comparar, por exemplo, nesse caso de substrato, de igualar substrato, eu vou até voltar aqui uma imagem para vocês. Se eu tiver que equiparar o meu substrato e eu estou trabalhando com uma lente de contato, uma faceta de cerâmica, em que eu vou fazer uma cimentação em boca, eu prefiro ter um pilar personalizado de silicato de lítio. Por quê? Porque nós sabemos que o de silicato de lítio, nós conseguimos fazer um condicionamento nele e nós conseguimos uma adesão pela cimentação adesiva, certo? Já na zircônia, isso é um pouco mais difícil. Até hoje, não existe um composto, um material que faça 100% de um condicionamento nela, que a gente consiga fazer uma adesão mesmo, assim como nós conseguimos no de silicato. Então, região estética, se nós estivermos trabalhando com lentes, eu prefiro o de silicato em formato de pilar personalizado, que é esse caso aí que eu estou mostrando para vocês. Agora, se eu estivesse trabalhando com coroas totais, então não teria problema nenhum eu trabalhar com zircônia, porque a zircônia, ela depende de um embricamento mecânico para que ela fique cimentada no lugar, ou seja, em cima de um outro pilar, para que ela não solte, né? No caso de ser uma prótese cimentada, por exemplo, né? Então, nós estamos falando de cimentação. Então, eu preciso de um imbricamento mecânico para manter ela lá. Então, região estética, eu ainda assim prefiro de silicato de lítio, certo? Nesses casos, tá bom? Agora, se fosse uma coroa parafusada ou cimentada, aí poderia ser uma zircônia sem problema nenhum também, tá bom? Então, vamos lá. Um outro caso aqui para vocês verem, ó. Um outro caso de intermediário personalizado. Isso é um munhão personalizado para uma coroa. Então, nesse caso, além de conseguir equiparar o substrato, de a gente conseguir um substrato mais claro para trabalhar, nós conseguimos um pilar extremamente resistente, extremamente biocompatível e que vai com certeza aí durar muitos anos, certo? Então, para ilustrar para vocês um outro tipo de intermediário personalizado com material estético. No caso, que nós estamos falando aqui, em zircônia, certo?
E aí eu separei aqui esse item para vocês para falar sobre alguns cuidados que nós temos que ter com a zircônia quando nós estamos trabalhando com prótese sobre implantes. Molhar minha garganta, porque eu falo demais. Então, quais seriam os cuidados que nós temos que ter? Que você precisa saber. Primeiro deles, então, dependendo do tipo de cerâmica, ou de zircônia que vocês estão utilizando, vocês precisam tomar cuidado com a opacidade. Então, se for, por exemplo, um caso estético, tem que conversar com o seu laboratório qual que é a melhor forma de você trabalhar. Se você estiver trabalhando com aquela zircônia que é extremamente opaca, então ela tem que ser uma infraestrutura, ela tem que ficar por baixo daquilo que você vai trabalhar. Por exemplo, aquele último munhão que eu acabei de mostrar para vocês ali. Aqui, a opacidade dela, ó, vai super, aqui, ó, vai super bem, certo? Mas num caso, às vezes, para fazer uma faceta e tudo mais, já não vai tão bem, tá? Por conta da translucidez, tá bom? Adaptação, tanto no hexágono externo quanto no cone Morse. Como é que é isso? Então, existem vários estudos também demonstrando essa questão da adaptação. Nós sabemos, acho que quase em todas as lives eu falo isso, mas isso é para vocês aprenderem e não esquecerem. Que um dos principais, vamos falar assim, requisitos da prótese sobre implante se chama adaptação e passividade, tá? São dois itens aí que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. E nós sabemos, os estudos mostram o que, pessoal? Que a zircônia, mesmo ela sendo fresada, feita de forma computadorizada, a adaptação, quando ela depende de encaixe, como no caso do hexágono externo, por exemplo, ela não é tão fiel quanto se fosse um metal em cima desse hexágono. A mesma coisa com conexões do tipo cone Morse. Ela não consegue ter aquela precisão de adaptação tão grande como se tivesse um metal dentro de um metal ou um metal em cima de um metal fazendo o encaixe. E isso acaba sendo uma pequena limitação. Existe uma forma de melhorar e de conseguir utilizar a zircônia mesmo assim? Existe, que é através das bases de titânio, tá? Que é esse slide que está escrito aí para vocês, ó. As bases de titânio, elas vêm do inglês tip base, mas vocês também vão encontrá-las com outros nomes, como link de titânio, própria base de titânio, link metálico e outros nomes que as empresas dão apenas para nos confundir, mas que servem para a mesma coisa. Na verdade, ela é uma interface, esse é um outro nome que vocês também podem ouvir, interface de titânio ou interface metálica, e ela serve justamente para manter a adaptação de metal com metal quando eu estou trabalhando em cima de um hexágono ou vindo de dentro de um cone Morse, certo? Então, olha lá, elas são confeccionadas em titânio, utilizadas como uma das partes da nossa infraestrutura. Ela não vai ser toda em metal, apenas a parte da conexão de implante componente vai continuar sendo em metal. Então, sobre essa base de titânio, nós podemos cimentar, certo? Essa base sempre vai ser cimentada em alguma coisa. Ou seja, ou nós vamos cimentar um munhão em cima dessa base para continuar servindo como uma peça cimentada, ou nós vamos cimentar uma coroa sobre ele, porém ela vai continuar sendo em boca uma prótese parafusada, certo? Então ela serve para todos os tipos de caso. Então sobre ela nós podemos cimentar copos metálicos ou cerâmicos, e depois que ainda vão receber uma cerâmica de cobertura, ou então ainda vão receber uma cimentação de uma coroa sobre eles, certo? Então ele é muito versátil. E ele veio justamente
para melhorar e permitir essa precisão de adaptação, que, por exemplo, um disilicato de lítio direto em cima do nosso implante não vai ter resistência adequada e muito menos adaptação também. E aí nós vamos ter o quê? Falhas. E é o que nós não queremos ter. Poder trabalhar com materiais estéticos sem falhar, certo? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Então, elas trazem como vantagens permitir adaptação passiva, então permitindo a correta distribuição de forças durante a nossa mastigação, durante o uso, e também o correto posicionamento subgengival. Esse metal, essa base de titânio, ela sempre fica muito escondida por baixo da gengiva do nosso paciente. Em quais casos eu não consigo utilizá-la? Em casos em que os nossos implantes estão muito rasos e que nós não temos tecido mole suficiente para tampar essa nossa cinta metálica, mas normalmente eles são bem baixos, então é difícil, num caso bem planejado, um dia esse metal aparecer, certo? Porque ele realmente fica só na conexão, tá bom? Então, nos fornece um correto posicionamento subgengival, evitando a inflamação e consequente perda de tecido periimplantar. Então, biologicamente, biomecanicamente, muito favorável, certo? Então, olha lá como que eles são, ó. Então, a primeira imagem, essa daqui, ó, que tá aqui nesse desenho. Vamos ver primeiro essas duas imagens, certo? Então, nós estamos vendo o quê? 3 peças. Uma em metal por dentro de uma peça chamada munhão personalizado, que eu já mostrei para vocês um pouquinho antes, para conexão de hexágono externo. E uma coroa do lado. Então, vocês estão vendo que são 3 peças? A base de titânio é essa peça que vai ficar dentro do seu munhão personalizado. Depois de cimentado, eles viram uma peça única. E essa peça única é que vai para a boca do paciente, que é o que está aqui, ó. As duas peças viraram uma só. E depois desse munhão personalizado instalado na boca do seu paciente, que você vai fazer a prova da coroa de cerâmica pura em cima desse munhão personalizado, certo? Então, é para ilustrar o quê? Que somente a conexão que vai ficar metal com metal. Então, não precisa realmente ter medo disso ficar exposto futuramente, porque vai ser quase que impossível, certo? Então, nós tivemos ali um exemplo de conexão de uma base de titânio para o hexágono externo, e aqui nós temos o exemplo de uma conexão de um T-base, ou seja, uma base de titânio, para uma conexão do tipo cone Morse. Esse que vocês estão vendo aí do cone Morse, ele é também cimentado nesse munhão personalizado que vocês estão vendo aí. Na verdade, esse daí, pessoal, é aquele coping personalizado para equiparar os substratos que eu mostrei na boca do paciente. Então, esse coping aí, nessa base de titânio, eles são cimentados. Essa cimentação é feita sempre fora da boca, então não tem risco desse cimento extravasar por baixo da gengiva do seu paciente, certo? Então, elas são cimentadas, porém, para levar na boca do paciente, ela é parafusada. E aí, na frente desse componente aí que nós desenvolvemos, é que foi cimentada uma faceta por cima, facilitando e favorecendo toda a nossa parte estética, tá? Então, é assim que os T-bases funcionam, certo? Então, olha lá, é para melhorar a nossa adaptação. E adaptação, uma maior interface. Olha só, pessoal, por que elas foram desenvolvidas? É comprovado que uma maior interface acontece entre o implante e uma zircônia, mesmo ela sendo feita de forma computadorizada, o que pode aumentar a probabilidade de colonização bacteriana quando comparado aos pilares metálicos, ou seja,
automaticamente pelo processo de fabricação, a adaptação ela acaba não sendo considerada perfeita. E aí pode sim haver uma colonização bacteriana com perda, inflamação gengival, e aí às vezes até acontecer a perda desse implante, que não é o que nós queremos, principalmente quando nós estamos investindo em pilares estéticos, certo? Pilares de zircônia de uma peça. O que isso significa? Como se nós pegássemos essas peças que eu mostrei para vocês, que tem a base de titânio, como se nós fizéssemos elas sem a base. Então, ela completa, só que sem base, elas têm um desajuste marginal comprovado e também pode levar ao afrouxamento e fratura de parafusos, porque aumenta a microlacuna, ou seja, aumenta o espaço marginal e também, além da colonização bacteriana, pode levar ao afrouxamento e fratura desses parafusos, certo? E não é o que nós queremos. Aqui estão alguns tipos de base de titânio para vocês. Então, nós temos ali, ó, base de titânio para hexágono externo, nós temos para hexágono interno, temos para cone Morse, nós temos bases de titânio de vários intermediários, como o pilar cônico, mini pilar cônico, como o pilar do cone Morse. Então, existe uma série de bases de titânio que vocês podem utilizar para os mais diversos casos, para que vocês consigam trabalhar com próteses mais estéticas, resistentes, duradouras e biocompatíveis para os pacientes de vocês, certo? Sem perguntas? Sem perguntas hoje? Ah, mas teve uma pessoa que me mandou uma pergunta lá no direct hoje e me perguntou o seguinte: Fran, mas mesmo a zircônia sendo resistente, ela quebra? Então, zircônia, apesar da grande resistência dela, quebra sim, se ela não for bem indicada e você não seguir a recomendação de espessura dela. Ela é uma cerâmica, então se ela não tiver uma determinada espessura, mesmo ela sendo considerada resistente em pequenas espessuras, ela sempre tem uma espessura mínima que nós precisamos considerar. Então, dependendo do caso, pode acontecer sim dela quebrar. Mas é muito mais fácil quebrar uma cerâmica que está cobrindo essa zircônia do que quebrar a zircônia, a sua infraestrutura propriamente dita. Ela é, de fato, muito resistente. Pode confiar nela, tá? Bom, pessoal, sem perguntinhas hoje? Ah, tudo bem. Aqui estão, então, os meus agradecimentos. Nossa, gente, passou rápido essa live hoje, né? Passou bem rápido para mim, gostei. Não sei se é porque eu falo bastante, né? Bom, pessoal, para quem não mandou perguntas, pode enviar lá no meu direct. Lembrando todos vocês que as nossas lives, as nossas aulas estão ficando gravadas. Então, elas vão ficar aqui no nosso canal do Instagram, vão estar lá no nosso canal do YouTube. Para quem não está inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho lá das notificações, para que vocês continuem recebendo os nossos conteúdos. Se você gosta desse assunto, quer compartilhar, conhece um amigo que gosta de prótese sobre implante, manda para ele assistir as nossas lives, para eles nos acompanharem, tá? E estaremos aí na próxima semana, também na segunda-feira, tá? Semana que vem eu estarei participando de um congresso lá em São Paulo, que se chama e é um dos maiores congressos da América Latina, se não o maior, que envolve implantes, próteses sobre implantes e periodontia. Então, nós vamos lá para continuar nos atualizando e eu vou mostrar bastante coisa para vocês quando eu estiver lá. Então, por conta disso, né, e essa semana aqui de agora eu vou dar aula presencial na especialização e na graduação, então por isso que nós alteramos o dia da nossa live, por isso que eu fiz hoje, certo?
Então, na semana que vem, nós faremos uma outra live na segunda-feira também, às 19 horas. E depois nós voltamos com as nossas lives nas quintas, tá bom? Então, gente, muito obrigada a todos que ficaram aqui na live, a todos que estudaram aí com a gente. Espero ter conseguido passar bastante conteúdo para vocês e espero tê-los novamente na nossa próxima live, nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui no Instagram. Um beijo, bom descanso e eu encontro vocês na próxima.